Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Fala, galera do Resistência Podcast. Estamos aqui para mais um episódio da terceira temporada e hoje eu tenho um convidado muito especial para apresentar para vocês. Antes disso, segurem os ânimos aí. Estou aqui também com o nosso coach, professor Dr. Sandro Rodrigues. Sandro, você vai brilhar, como você disse para mim, agora eu repasso para você. Está aqui para brilhantar ainda mais o nosso episódio. Trazer aí perguntas e assuntos técnicos, né, para quem está nos ouvindo, profissionais da área de educação física, da área da saúde, muitos atletas, atletas profissionais, atletas amadores, pessoas interessadas no esporte. A gente está vendo aqui que cada semana que passa, com a diversidade de assuntos que nós temos trazido ao Resistência Podcast, o nosso público tem ampliado e isso é muito bom para nós, para a nossa audiência, porque a gente quer realmente, de alguma forma, agregar na rotina e na vida de vocês. E agora eu quero apresentar aqui, Sandro, o nosso convidado especial, né, que é o Arthur Gaspari, um entusiasta e profissional do esporte, com grande experiência na área da fisiologia do exercício, treinamento esportivo e tecnologia aplicada ao esporte. E esse vai ser o nosso tema principal do podcast de hoje, né, falando um pouco aí da tecnologia que a gente pode ter nos tecidos das roupas de quem pratica o esporte, né? Inclusive, Sam, já vou passar a bola para você falar antes de passar para o nosso convidado, porque ele tem muito a ver com nós aqui do Resistência, com a Start Move, porque essa tecnologia está presente nos uniformes da Start Move, né? E a gente tem grandes feedbacks já dos nossos atletas em relação ao uso das roupas, da tecnologia nos treinos, nas provas e competições. Perfeito, Marcelinha. Bom estar com você de novo. Uma honra, Chitão, Arthur, estar aqui com você, né? Seja muito bem-vindo. Agora a Mar já deu uma breve apresentação, você vai poder abrir falando um pouquinho de quem é você, como você chegou aqui. Como a Mar falou, né? O assunto é tecnologia no esporte e mais associado às vestes, né, ao uniforme, porque nós temos a honra do fio de Emana, que eu acho que é a matéria-prima para a confecção dos nossos uniformes, aqui tudo os nomes livres, né, não ganhamos royalties, mas assim, é a mesma tecnologia, você me corrige aí, Chitão, senão a gente faz propaganda mesmo de coisa boa, mesmo sem querer, usada nos tecidos da Track and Field, né, que para mim é impecável, né? Assim, antes de conhecer você, antes de saber que a Emana ia ser um dos apoiadores da minha assessoria, da nossa assessoria aqui, eu sempre fui fã. Eu falava com a minha esposa aqui que a roupa da Track Field não acaba, não fica cheiro, dá vontade de usar, qualidade, o suor. Então, aí você corrige todas as nossos deslizes se tiver, mas antes disso, Chitão, fala um pouco de você, meu amigo. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, tá? Tá ótimo, Sandro. Obrigado você aí por fazer o convite. Também obrigado aí pela Marcela pela apresentação. Não é toda vez que alguém ali usando asas apresenta a gente num podcast, né? Já que a gente está falando de tecnologia. Aqui. Depois a Marcela podia contar para a gente como que ela instala esse par de asas aí no fundo dela. Deixa comigo. Parece que é Emana, velho. Será que é Emana? É em homenagem aos fios Emana, aqui, ó, meu fundo Start Move. Olha só, até que não ia ser ruim, uma boa imagem. Tem uma outra tecnologia com tecido que talvez tenha mais a ver com asas, mas a gente pode falar disso no decorrer aí dessa conversa. Sandro, obrigado aí por me convidar e por provocar esse tema. E você começa já falando aí do Emana, falando das roupas da Track and Field, fazendo algumas ponderações ou provocações aí, eu acho que eu posso agregar alguma coisa nesse assunto. Você tem razão, Track and Field é uma das marcas hoje que utilizam fio Emana na confecção de alguns dos seus produtos, mas não são todos os produtos. E o que realmente dá aquela identidade para a roupa da Track and Field e outras marcas, né? Vamos tomar cuidado aí com isso, ou não vamos tomar cuidado, isso aí acho que daí é o Resistência que vai ter que resolver.
Mas pelo que eu entendi, a gente pode falar das marcas aqui, é isso? Tudo livre aqui, então. Aqui é cunho Tudo próprio, livre. o programa, o investimento, é tudo Sim, nosso. é transparência. Que ótimo. Então, só para a gente entender isso, tá? E acho que é legal para o público que está nos ouvindo, para começar a poder diferenciar aí o que realmente é tecnologia vestível ou tecnologia têxtil e o que é marca, o que é marketing, tá? O que realmente dá essa característica durável e, acima de tudo, agradável a essas roupas de confecções especializadas em esporte, com qualidade, como o track and field, na verdade, é o fio de poliamida. Independente de ser um fio de poliamida emana ou não, a poliamida é o polímero ou é o melhor polímero para confecção têxtil esportiva com alcance no mercado hoje. É lógico que a gente pode entrar em discutir alguns outros detalhes, produtos que não entraram no mercado tão fortemente, ou as poliamidas de nova geração, que é algo muito interessante para a gente que gosta de vestimentas que são além de marca, além de cobertura de corpo, mas que pode trazer alguma vantagem para o nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida, para o nosso desempenho, para a nossa saúde. Eu acho que a poliamida é um grande marco, tá? E o Emana, que você comentou e que agora veste o uniforme de vocês, é uma evolução da poliamida. Eu acho que posso aproveitar essa história de falar do Emana para também me apresentar um pouquinho, que foi o que você pediu. Porque essa apresentação, ou a minha apresentação, ela conversa muito com o Emana e com boa parte da validação esportiva aí do tecido Emana. Bom, eu sou formado em Educação Física, bacharel, licenciado, mestrado pela Unicamp e fiz o meu doutorado na Unicamp, numa parceria com a USP. Fui fazer o sanduíche, tive a possibilidade aí de fazer o meu sanduíche na Austrália, na University of Queensland, estudando exatamente alguns mecanismos, se é que a gente pode usar esse termo, bioquímicos desse tal Emana. E daí, né, sendo feita essa apresentação, depois eu segui outros passos aí na carreira, eu trabalhei para a empresa que detém a patente do Emana, depois saí de lá, fui trabalhar na Samsung, no desenvolvimento de wearables deles, inclusive uma iniciativa muito legal, que foi a montagem do maior laboratório de IA voltado para o desenvolvimento de wearables com relação aí à atividade física e saúde do hemisfério sul. Isso é uma história, talvez, para um próximo podcast, ou se sobrar um tempinho, a gente conversa sobre esse desenvolvimento dos wearables aí. Inclusive, sem dar muito spoiler, mas já dando, podem os amantes do Android e do Samsung podem esperar um anel que está para chegar aí, viu? A gente vai superar a barreira dos relógios. Mas voltando no Emana, no meu doutorado, eu tive a possibilidade de estudar essa fibra, ou esse fio, ou esse tecido, ou esse polímero. E o que que é? O que ele é? Ele nada mais é do que o polímero da poliamida, que no seu processo de fabricação do fio tem integrado ali na sua composição alguns minerais. Esses minerais geram uma liga, e essa liga tem a propriedade de irradiar infravermelho. Acho que me corrija aí se não fui claro. Se vocês querem que eu tente falar isso de uma outra forma, porque às vezes a gente mistura aí a linguagem do podcast, que deve ser uma linguagem mais do dia a dia, com uma linguagem um pouco mais técnica, isso pode causar confusão. Mas se não ficou claro, a gente pode pensar que o Emana é um tecido que libera infravermelho. Ponto final. Ficou muito claro, Gustavo, e exatamente. Uma das características do Resistência Podcast é trazer ciência mesmo, informação com validade, né? O nível dos convidados que trazemos aqui há 3 anos são os maiores nomes, entre os maiores nomes da educação física do Brasil. Então, assim, é trazer assuntos técnicos, mas tentar deixar isso o mais simplificado possível para o atleta, para o usuário, para o ouvinte se interessar. E para mim tá muito claro, muito ótimo. E aí, Mar?
Por aqui também, assim, assim, eu já chego com dúvida, né? Não sei se você quer terminar a sua apresentação, se eu já mando minha primeira dúvida aqui já. Não, eu acho que tá bom de apresentação. Qualquer coisa a gente É, conversa mais sobre isso. Senão a gente fica falando muito da gente e não é para isso que estamos aqui. Vamos falar do Emmanuel. não, maravilha, então. Bom, eu até anotei aqui, então, que o Emana, na verdade, assim, você já até respondeu a minha pergunta. Ele é uma evolução da poliamida, né? A fibra, o tecido aí. É, e ele tem essa questão, né? O emissor do infravermelho. Qual que é o principal objetivo dessa emissão de infravermelho hoje, assim, para quem está usando roupas com tecnologia Emana? Excelente pergunta, Marcela. E essa pergunta aí me fez fazer um doutorado, olha só. Ó, então, ela é complexa. É, é, infravermelho, independente de qual seja a fonte, então ele pode ser um infravermelho irradiado por materiais, daí a gente coloca o emano nessa caixinha, porque o emano é um tecido, um polímero, um material que tem essa propriedade, tá? Mas então, respeitadas as caixinhas, ou independente da caixinha, o infravermelho é uma radiação, na verdade, uma das radiações mais comuns no nosso dia a dia. O próprio Sol é uma grande fonte de infravermelho. E o que tem de curioso no infravermelho, ou de interessante, ou oportunidade, é que ele tem efeitos biológicos. Isso veio Perfeito. sendo estudado ao longo da história, em diferentes momentos, junto a diferentes, vou chamar assim, regiões, áreas, correntes. Então, você pode pensar desde as medicinas orientais, depois teve um outro processo, onde ele foi um pouco mais investigado ali, talvez no leste europeu, ele volta para as correntes asiáticas, e agora ele está, vou dizer assim, sendo estudado de maneira mais globalizada. Eu acho que um dos grandes marcos de estudar o infravermelho e essa interação que ele tem com o corpo, que esse é o grande ponto, foi a construção de um laboratório de fotobiomodulação na Universidade de Harvard, que tem como grande cabeça, o grande nome lá, o professor Handlin, que veio mostrando uma série de efeitos que tentam, e hoje eu vou tentar responder um pouquinho da sua pergunta, porque ela não é tão simples. O que a gente sabe nesse processo? Que alguns tipos de infravermelho, eles levam a aquecimento. E aquecer o nosso corpo é um processo ou é uma ação que pode auxiliar em vários processos. Se a gente pensar em coisas mais antigas, talvez dar uma pincelada lá na medicina chinesa, acho que muita gente aqui já ouviu falar do mocha, que é o uso Sim. de uma Aí você chama, acende, né, a chama no lugar da isso, na verdade inflamação, da dor, né? não é bem a chama, é a É, brasa, a brasa, isso. e aproxima essa brasa ali de uma possível ferida, de um ponto que tem alguma questão. Do ponto de vista científico, é bem controverso. Se a gente pensar, moxa funciona, eu não posso bater esse martelo. Mas os estudos que defendem que funcionam, eles usam como argumento o aumento da temperatura e a radiação de infravermelho. Então, para você ter uma ideia, a gente está falando de uma técnica, vamos colocar o Motian nesse, nessa tag aí de técnica, de milhares de anos. O que a gente sabe de mais moderno, então que a gente tem mais lastro aí de para que serve o infravermelho. O primeiro grande ponto é infravermelho leva a vasodilatação, aumenta a circulação periférica. A gente teve alguns estudos aí ao longo do tempo que mostraram que sim, se você faz medidas ali de circulação na periferia, se você mede fluxo em vasos sanguíneos, principalmente vasos mais próximos da superfície da pele, você tem um aumento, você tem vasodilatação. Daí vou fazer aqui um parênteses, né? Para os mais técnicos, para os cientistas, para os treinadores, para os curiosos, vocês devem estar perguntando, mas por quê, né, Arthur?
Qual é o mecanismo por trás disso? Tem alguns estudos acompanhando esses achados que começam a mostrar que radiação com infravermelho, e eu não estou especificando qual é o infravermelho agora, tá? E a gente tem uma gama, uma divisão mais bruta, vamos dizer assim, seria infravermelho longo e infravermelho curto. Mas existem zonas intermediárias aí, você pode ir fracionando isso, e você pode chegar até lá na luz vermelha, tem uma possibilidade. Mas pensando nas radiações que estão ali próximas à luz, o infravermelho nessa faixa, levam à dilatação, ao aumento do fluxo sanguíneo periférico. Os cientistas foram dar uma olhada e associaram esse efeito a aumento da concentração de óxido nítrico. Isso é muito legal. Nem todos os trabalhos mostram isso, tá? Mas é um dos grandes possíveis mecanismos de funcionamento, pelo menos para essa questão da vasodilatação ou do aumento do fluxo sanguíneo. Outros efeitos conhecidos do infravermelho, daí a gente vai navegar um pouquinho, a gente pode usar aí o nosso corpo, as camadas da nossa pele para falar sobre isso. Tem alguns estudos que mostram redução dos depósitos de gordura subcutâneos. E depois alguns achados, inclusive o meu doutorado é um desses trabalhos, mostra aumento de ácidos graxos livres circulantes. Então, o aumento de combustível na forma de gordura passando pela sua corrente sanguínea depois que você irradia o corpo. Então, você tem um efeito aí num tecido. Então, primeiro a gente falou de um efeito na vasculatura, ou na irrigação, principalmente da pele. Agora a gente falou que há um efeito ali sobre o tecido adiposo, que vai levar ao aumento de ácidos graxos circulantes, então você tem mais combustível. Daí a gente pode andar um pouco mais para baixo. Tem um efeito sobre a musculatura, principalmente alguns achados mostrando aumento de desempenho. A gente pode discutir o porquê depois. E tem outros efeitos que talvez sejam a combinação desses fatores. São efeitos mais clínicos. Então, você pode usar infravermelho. Tem estudos interessantes sobre redução de dor e controle de dor. Então, uso nas lombalgias, nas dores nas costas. Tem um uso bem importante também com cicatrização, tanto de feridas cutâneas quanto de feridas em mucosas. E daí uma área que investiga muito essa parte de radiação, e eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez alguma coisa assim, é a parte da odontologia. É muito difícil você usar um remédio tópico em um local tão irrigado, com tanto fluxo de saliva. Então, eles usam muito radiação. E, por exemplo, se tratam inflamações, dores, acelera a cicatrização na boca com infravermelho. Tem uma infinidade de possibilidades de interação e efeitos positivos com o corpo. Para aqueles que, para a gente trazer uma curiosidade, tem estudos recentes, por exemplo, mostrando o aumento da fertilidade com radiação de infravermelho. Então, quando você me perguntar, mas por que que usa, o que que ele faz tudo isso, tá? Acho que a gente pode ir conversando agora sobre alguns desses pontos para eu tentar explicar mais para vocês o que a gente sabe. Legal, Arthur. Deixa eu perguntar uma coisa. Ficou claro também as hipóteses, né? Podemos dizer assim, né? Então, quando vai construir, a gente é cercado de hipóteses com fidedignidade, com outros estudos comprovando, né? Que pode ser benéfico, né? Dentro desse contexto aí, né? São minúcias, como por exemplo, se a gente pensar num atleta de alto rendimento, então talvez um detalhe da alimentação faça a diferença, né? Uma climatização, um pouco de dias, um pouco a mais, um pouco a menos, o treino em altimetrias maiores, tem uma briga também na literatura por isso, mas tudo isso que você está falando é uma exclusividade do performático, do cara que está brigando por uma vaga no Mundial. Vamos pensar, a gente é uma assessoria de endurance, então, assim, a gente falando de provas de Ironman, ou de maratona, ou de ciclismo de estrada, que são os nossos usuários aqui. Então, assim, é possível isso ser sentido também para o nosso atleta do dia a dia, que quem paga nossas contas, né, Mar? Os atletas que vêm aqui, que são pais, mães, profissionais também, essa
tecnologia também é sentida, é exclusivo ao cara do alto rendimento, do mínimo detalhe, ou é possível ser visto também pelo nosso atleta do dia a dia aqui, os caras que estão na nossa assessoria, por exemplo? Sandra, essa pergunta é muito interessante. É, E talvez mais interessante para esse público, porque os resultados que a gente tem do Emana hoje é que os maiores efeitos estão naqueles indivíduos com um nível moderado abaixo de desempenho. A gente tem, no meu próprio doutorado, eu estudei duas populações, vamos dizer assim. Eu estudei um grupo ali de atletas amadores ou praticantes recreacionais, e eu estudei atletas de altíssimo nível que competem em prova contra-relógio. Ambos os grupos tiveram benefícios. Só que esse grupo com menor nível de treinamento teve um ganho de performance muito maior do que o grupo de altíssimo nível. É lógico que a gente está pensando em números absolutos. Agora, se a gente for dar uma olhada na relevância disso, talvez para o cara que está correndo, por exemplo, eu testei no meu doutorado no 4 km contra-relógio. Os caras que ganharam ali 3, 4 segundos com Emana, embora seja um percentual de ganho muito pequeno, numa prova de mais ou menos 6 minutos, isso pode ser muito importante para eles. Inclusive, a gente faz algumas extrapolações, né? No último brasileiro dessa prova, isso seria a diferença entre estar na final ou não estar. Então, faz muita diferença para eles, apesar do ganho ser pequenininho. Agora, para os atletas ou para os praticantes amadores, como você traz, os efeitos são muito mais robustos e com uma quantidade de comprovação bem maior. Então, a gente tem alguns estudos já mostrando diferentes níveis aí de melhorias ou de ganhos de desempenho com atletas que não são elite da elite. E talvez seja interessante a gente tentar entender o porquê, né? E eu acho que o grande ponto é o infravermelho, ele vai aumentar, vamos pensar no mais antigo que a gente conhece, então aumentar a circulação, ou promover maior ali irrigação de determinado tecido, vasodilatação. Para o indivíduo que é extremamente treinado, ele provavelmente está muito próximo do teto de irrigação que ele pode levar para a musculatura dele. Ele já passou nos anos de treinamento dele desenvolvendo todos os capilares e mais um pouquinho que ele podia. Ele já tem uma reatividade desse vaso que é muito grande. O músculo dele já está acostumado a receber uma grande quantidade de fluxo. Então, por mais que o Emana consiga melhorar isso, talvez essa magnitude de melhora não seja tão grande. Enquanto quando você olha para o outro público, que não é tão treinado assim, ele ainda tem uma janela para melhorar, um espaço para ganhar que é muito grande. Então, o Emana provavelmente consegue ter um alcance, e consegue causar uma melhora mais importante. Fez sentido esse paralelo? Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Esse paralelo? Para quem é da ciência dos esportes faz muito sentido, né? A gente costuma conversar sobre as janelas de adaptação. Exatamente, faz muito sentido e a gente pode fazer, antes da Maia entrar com a próxima, aí uma analogia que a gente fala da roupa de borracha na natação. Quanto pior você nada, mais ela te ajuda. Né? Então, eu pensei nessa mesma coisa quando a gente estava falando. Então, o cara que Exato. nada mal põe uma roupa de neoprene, a flutuabilidade diminui o arrasto, esse cara tira muito tempo. Agora, já para o cara que é performático, às vezes nem compensa o que ele vai ganhar pelo tempo dele tirar a sua roupa
para ir para o ciclismo. Então pode ser feita essa analogia aí, né, Mar? E aí já emenda a próxima pergunta. Quando ele falou, eu já pensei muito na roupa de borracha, né? Tipo, nossa, o quanto a roupa de borracha me ajuda a flutuar, a melhorar meu tempo, né? Comparado a alguém que é um profissional aí, para ele nem faz sentido tirar a roupa numa prova. Mas assim, do que você estava falando, o que é também assim, a questão do infravermelho, né? É, a gente usa hoje o infravermelho para várias situações, até na fisioterapia, quando está tratando uma dor, uma lesão, um laser e tal. E assim, quanto mais usa, assim, mais, assim, às vezes você tem que fazer várias sessões para estar tratando aquela lesão, aquela dor, aquilo lá. Até mesmo tratamento na boca, como você disse. E existe alguma relação, quanto mais tempo eu fico com a roupa, com a tecnologia emana, quanto mais uso, mais rápido são os meus resultados? E até trazendo isso para o endurance, né? Hoje, um atleta de endurance, ele treina em média 2 horas por dia ou um pouquinho mais, ou essa é a média, né? No final de semana ele acaba tendo um longo aí de 4 horas, em média, de treino. E na prova ele também acaba ficando aí, quando ele pegar um meio Ironman, 5 a 6 horas com a roupa. Isso tem alguma influência? Marcela, acho que é a grande pergunta sobre o Emmanuel no momento. Inclusive, provavelmente o tema dos próximos estudos com essa tecnologia. Quando a gente pensa eu vou chamar de efeito ergogênico, melhora de performance com infravermelho, independente de ser com a roupa ou não. Hoje a gente sabe que existe uma dose, uma quantidade de joules, então uma quantidade de energia, uma quantidade de infravermelho que você tem que aplicar sobre aquele músculo para que a melhora no desempenho seja importante, tá? O Emana, ele é o tecido que irradia infravermelho longo. Essa é uma característica física desse material. O infravermelho longo, ele tem um comprimento de onda grande, consequentemente, ele tem uma frequência pequena. O que isso significa na minha dose? A gente pode pensar em dose. Eu preciso de, se fosse remédio, você fala, preciso de X miligramas daquilo. Para a radiação, você fala, preciso de X joules daquela radiação. O infravermelho longo, como ele tem uma frequência menor, ele irradia uma quantidade de energia menor por unidade de tempo. Isso significa que eu tenho que usar o Emana por bastante tempo para conseguir ter resultados. Enquanto se eu usasse um dispositivo ligado na tomada, ou se eu usasse um infravermelho curto, que vai ter uma frequência maior, eu preciso de um tempo mais reduzido. Com infravermelho longo, eu preciso de um tempo aumentado. Quanto a gente tem que usar? O que a gente sabe hoje? Que os estudos que mostram um acumulado aí na casa de 80 horas são os estudos que têm melhor resultado. Daí você pode me devolver assim, pô, Arthur, mas então significa que se eu usar a roupa, se eu vestir a roupa hoje de manhã para correr a minha prova, eu não vou ter benefício nenhum? Eu não posso te falar isso. O que eu posso te falar é que eu não sei. Se a gente pega relatos de usuários, e talvez já que vocês já estão usando aí o uniforme, vocês já têm alguns relatos, eu tenho relato de pessoas que dizem que vestiram para o dia da prova e se sentiram melhor na prova. Agora, do ponto de vista científico, o que a gente sabe hoje é que você tem que usar, você tem que acumular horas de uso. Então, usar aí bastante tempo durante 1, 2, 3 semanas para ir acumulando esse uso. Os estudos que mostraram mais resultado, eles fazem o quê? Inclusive, eu fiz isso no meu doutorado, viu? Tem voluntário que até hoje não fala comigo. Mas eu dei 2, 3 roupas para o indivíduo e falei para ele assim, use o máximo que você puder. A gente confeccionou uma calça que era um pouquinho mais apertada, não chegava a ter compressão, mas era mais justa, ele podia usar por baixo de uma jeans ou da calça do trabalho. Eu ia anotando, ele ia me relatando, e a gente teve resultados eficazes com mais ou menos 80 horas de uso. Mais recentemente, a gente fez um último estudo aqui na Unicamp, que a gente testou 24, 48, 72, a gente fez até 120 horas de uso. E os resultados mais importantes
eles apareceram na casa de 80 horas de uso. Se até tem alguma coisa antes, mas com um ganho pequeno. Então, no final das contas, é aquela história da dose. Quanto mais você usar, provavelmente na casa de 80 horas, maior vai ser o seu efeito. Legal. Eu acho que até, desculpa eu ter interrompido, o que me veio na cabeça agora para quem tem celulite, dores nas pernas, trabalha sentado, põe uma legging preta, trabalha todo dia de legging e acumula aí no mês rapidinho, né? Olha que engraçado, os primeiros estudos com a tecnologia Emana mesmo foram estudos voltados para essa área, para a área de gordura Legal. subcutânea, para algumas revistas da parte da É que você estética. comentou, né, no início do Isso. bate-papo aqui, né? Inclusive, Agora, vocês já tiveram uma parceria, acho que com a Vestem no passado, uma marca de roupa. eu não lembro com esse nome, mas a gente também Hope, tem que entender que eu lido com o nome do Emana. CNPJ da marca. É, Então, às vezes ela tem um outro nome comercial e eu nem fico sabendo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui importante. Apesar da gente saber que os efeitos do Emana, ou a gente ter mais evidências de que efeitos do Emana são decorrentes de muitas horas de uso, a gente não pode esquecer que o Emana é uma evolução da poliamida. Então, legal. se você resolver usar só hoje de manhã, primeira vez que eu vestir foi hoje, eu vou fazer o meu longão, eu não sei se você vai ter os benefícios do Emana, mas você vai ter os benefícios da poliamida, de conforto, respirabilidade, redução de odor, dependendo da poliamida que você estiver usando. Então, você tem que ter em mente que o Emana é o próximo passo. Você já está tendo outros benefícios. Beleza, então, e agora você matou a pau, né? Que eu falei que tudo isso, nossa, aguça muita curiosidade nossa, né? A gente começa a querer ficar de olho nesses aspectos, né? Que você falou de aquecimento, né? De aquecer e vasodilatar e, por consequência, ter os benefícios fisiológicos do brinquedo. Mas eu te falo que de imediato, cara, quando a gente usou esse material que a gente tinha depois da parceria e o que nós usávamos antes no ano passado, nos anos anteriores, todos os outros anos, assim, foi notório que todos os alunos relataram muito isso aí. Então, assim, o cheiro, né? O cheiro, Você fala bonito, principalmente, gente. você fala bonito, você fala odor, né? E o fedor na caatinga dos O caras fedor, os caras que deixavam na asa ali, cara, e como diminui o cheiro, isso é impressionante. Como assim, a hora que eu peguei o tecido, eu falei, essa porra vai esquentar demais. Ele é mais grosso, mas ele esquenta menos. E ele não deixa esquentar, parece. E quando você está no frio, parece que ele esquenta o que precisa, né? Em relação à absorção do suor também, né? Não fica aquela coisa encharcada. Parece que ele. Se você sua, ele seca e não fica pesado a roupa. Então, essas coisas, assim, não só eu, como todos os atletas, tanto é que Nossa, o cheiro eu percebi muito também. Não cheira, a gente está tirando a né? segunda remessa de pedido num prazo recorde. O pessoal quer mais roupas, tem o quê? Que a gente entregou o uniforme? 2 meses? E a gente está Em 2 tirando meses. o segundo pedido. Então, fala um pouquinho para a gente ir caminhando para o tempo final, que papo bom passa rápido, né, Má? Mas assim, um pouquinho mais sobre isso aí, então. Se é em cima do que você falou, se o Emana potencializa também, ou é exclusivo da poliamida, e o que não for poliamida que era usado, pode ser usado nos outros concorrentes que entregava uma coisa que eu sentia justamente, eu falava, nossa, antes eu falava assim, eu preferia o algodão do meu tempo, que eu tenho cinquentão, eu prefiro o algodão, já que é para ficar assim, e agora não, agora eu tô no céu. ô Sandro, antes da gente pular para essa outra parte de respirabilidade, suor e odor, tem algo que eu estava meio guardando aqui, e de repente eu olhei e a gente está com 36 minutos, né? Eu falei alguns dos mecanismos do Emana, que podem estar relacionados com desempenho, então disponibilidade ali de ácido graxo, vasodilatação, mas tem algo que é muito legal, que foi mostrado em outros estudos e eu mostro no meu doutorado exatamente com esse tecido que vocês estão usando, que é o aumento da produção de energia por vias aeróbias, o aumento da funcionalidade da mitocôndria. E isso tem, para o pessoal do Endurance aí que conhece um pouco mais essa linguagem técnica, já deve estar dando cambalhota, né?
Mas o que eu acho A muito tal da legal biogênese mitocondrial, todo mundo já está fazendo analogia com esse nome, né? Que está na moda, né? não é exatamente Eu sei, biogênese que a né? gente Mas conseguiu mostrar, tem mais a ver com função do que com sim, quantidade, mas é por aí. Os resultados com humanos mostram que eles foram capazes de produzir mais energia utilizando as vias aeróbias. que E daí legal. eu fiz alguns experimentos com essa parte de... Fiz uma técnica que a gente chama de metabolômica, que é uma varredura de marcadores bioquímicos no sangue. E eu achei ali alguns marcadores mostrando que essa mitocôndria estava trabalhando mais. que Isso legal. conversa também muito com a história de aumentar o ácido graxo, aumentar as gorduras que podem ser energia circulante, porque essas gorduras só são usadas pela mitocôndria. Então, isso começa a dar alguns indícios muito interessantes de que esse efeito vai além de vasodilatação da pele e realmente tem uma interação com uma organela, com uma parte muito importante da nossa célula do tecido muscular, que é a mitocôndria, que é a produtora de energia. E daí, olha que interessante, né? Isso ganha muito peso com alguns estudos lá com animais e coisas assim. E por que que eu vou falar isso? Porque com certeza tem alguém já fazendo aquele pensamento, né? Ah, Arthur, mas ele pode estar produzindo mais energia por vias aeróbias, está sendo mais eficiente essa mitocôndria, porque a circulação está melhorada, está recebendo mais sangue, mais oxigênio. Não é isso. Tem alguns estudos que eles fazem com músculo isolado. Então, eles tiraram os vasos. Não tem mais circulação. E aumenta o desempenho do músculo. Que Então, legal. isso não anula, não é que o Emana não trabalha na parte da circulação, trabalha, mas ele tem um efeito direto no músculo. Tem um efeito, eles já estão, a ciência já está indo tão longe nesse entendimento da radiação aí no músculo, no aumento do desempenho, que a gente já sabe até qual é a partinha, chama citocromo C oxidase, que é um pedacinho lá da mitocôndria, que parece que fica melhorado e por isso que a gente consegue produzir mais energia. Então, há indícios importantes de que o Emana age em diferentes tecidos e, com isso, o resultado final é aumento do desempenho. Sensacional. E a menina dos olhos do cara do Endurance tá brilhando, né? Porque a gente sempre fala em produzir mitocôndria, aproveitar melhor as mitocôndrias e oxidar gordura, né, cara? Que é uma das É, características do treinamento de maior duração e menor intensidade, que daí a gente fala mais dessa via energética do que as vias para esportes de alta intensidade e baixa duração. Mas fala um pouquinho aí daquele lance para a gente não deixar de falar que é notório tanto para mim, para a Má, para os alunos que ficaram surpresos com a qualidade do material. sim, acho que isso é legal. Quando a gente pensa em poliamida, ela já é uma fibra ou tecido confeccionado a partir da poliamida. É um tecido que ele consegue ter uma troca, ele consegue ter uma taxa de evaporação maior do que outros. Quando a gente pensa no tecido, isso também tem muito a ver com a trama. Você pode ter um poliéster, por exemplo, que é um tecido muito mais antigo, e que tem uma série de outros problemas, e que se você pegar um tecido de poliéster, o material por si só, ele não é respirável, Uhum. mas se você trabalhar essa trama dele, você consegue deixar ele respirável, tá? Desculpa, meu celular tocou aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Ô, bichinho, fica quieto aí, por favor. Não tá aparecendo barulho aqui, não. Não, então tá bom. Então, o poliéster pode ser respirável dependendo da trama, tá? Existem tecnologias razoáveis ali de fazer filamentos muito finos, de você confeccionar esse tecido e você conseguir com que ele seja resfriável. Agora, se você pega dois tecidos fabricados de maneira igual, com a mesma trama, a poliamida é superior. Você consegue ter essa respirabilidade melhor na poliamida. Agora, outra coisa que é muito interessante é que principalmente esse tecido que vocês estão usando, ou a Rhodia, que é a produtora dessa fibra, desse fio, desse polímero, ela vem agregando tecnologias nessa poliamida. E uma tecnologia que é praticamente básica das poliamidas que vem da Rhodia hoje
são alterações ali, aditivos também nessa matriz desse polímero que reduzem o odor. Então, hoje você tem ali, são outros minerais, tem umas coisas a ver com prata, pode ter a ver com titânio, que reduzem a proliferação de bactérias e, portanto, reduzem muito o odor. Agora, se vocês estão interessados nisso, André, eu vou plantar aí uma sementinha. Saiba que já tem uma patente, já tem um produto, já passou dessa fase experimental, de uma poliamida de nova geração, que ela é até 3 vezes mais respirável do que a poliamida convencional. Então, você tem um espalhamento da mancha molhada, que a gente fala, muito maior, parece que até 5 vezes mais rápido do que na poliamida convencional. Então, se você estiver procurando exatamente essa questão de preciso melhorar a respirabilidade, preciso que esse traje fique seco rápido, talvez exista aí até um próximo passo, mas daí acho que é o uniforme do outro ano, próxima coleção. A gente pode Com trocar essa certeza a ideia. Start Move vai estar online. Mas é muito legal ver essa evolução tecnológica para os tecidos, para as roupas, assim, principalmente assim para nós atleta, né? Eu digo por mim, né? Num treino longo aí durante a semana de 1h30, 1h40 aí de corrida. Poxa, é horrível você estar correndo, o suor acumulando, aquela camiseta pesada, e aí, dependendo da roupa que você está usando, você tem vergonha se você encontra alguém pela rua, né? Você não sabe se está cheirando mal, se está cheirando ruim, né? Porque às vezes nem não é a pessoa, mas é muito tempo, né, exposto ao suor, enfim. E eu, assim, usando os uniformes da Start Move, eu senti muito isso, né? Seca rápido, né? Não fica aquele odor forte do suor, você fica mais tranquilo no dia a dia. E Marcela, até, esse comentário, ele é ótimo, porque eu não te conheço, mas já parece uma pessoa mais disposta, descolada, tá aqui falando com a gente, treina na assessoria, você já tem essa preocupação. Agora, imagine o sim, impacto de uma tecnologia dessa para pessoas que realmente têm um problema com a imagem. com isso, Aquela pessoa que exato. vai parar o treino porque ela está ficando marcada com uma pizza aqui ou outra região do Incomoda corpo. muito isso para quem sua. Exato. Então, a gente pode usar a tecnologia para ter um impacto que vai além do conforto, vai além do desempenho, que Vai tem para a o ver com a sócio afetivo, sensação. né? Também, vai para o sócio afetivo ali, cara. Exatamente. É, Autoconfiança e aderência à atividade física, que é uma coisa que a gente lê todo dia, que, pô, reduz doença, faz bem para o seu humor, e quantos por cento realmente aderem? Então, pode ser que a gente exato. consiga até auxiliar nisso. E, Bom, eu já que sou a gente apaixonado, está. né? Já percebi. Não, tá muito legal esse papo aqui, até assim, até para a gente seguir aqui com o tempo do nosso podcast. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra conversa com o Arthur, Sandro, porque assim, eu anotei algumas dúvidas aqui que vai render acho que mais 40 minutos para a gente terminar. Sim, eu também. Papo bom é assim, tô cheio de dúvidas aqui, de interesses, né? De más intenções. Ele falou ainda também do anel lá, né? Olha que loucura ainda, né? Tudo que a gente É, gosta e fala tanto. e fala tanto, eu acho que isso sempre é bem-vindo para o nosso podcast, porque assim, quem está aqui está buscando exatamente isso, Arthur. Dicas, soluções para o dia a dia dele no esporte, né? Então, assim, acho que a gente até está finalizando aqui, para quem sofre com suor, com pizza, assim, olha só, o Emmanuel ele vai além aí dos benefícios para a saúde, ele também não te deixa com aquele carão vermelho, né, pós-treino. E para quem está nos ouvindo e fala assim, poxa, eu quero a tecnologia humana no meu uniforme, no meu dia a dia. Como que é esse contato? Como que a gente pode Ou para conhecer melhor a conf- tecnologia é, também. Eu sei que meus amigos, eu brinco que a gente tem um monte de amigo que não é concorrente, né, cara? A gente tem que brigar pelo esporte, uma parcela da população tão pequena que faz e às vezes fica brigando por pouca coisa, né? Para um monte de amigo do bem que eu tenho, que tem ética para trabalhar, então meus colegas também vão querer entender com melhor certeza. essa tecnologia. Como faz para conhecer melhor, aonde pesquisa, além de te chamar assim, mas aonde que ele pesquisa para entender melhor sobre essa tecnologia?
Ótimo, Sandro. Acho que é bem importante a gente dividir essas informações mesmo. Primeira sugestão que eu daria é dar uma olhada no site do Emana. Existe um site que chama Emana Fiber, que está inclusive em várias línguas, e que é um site que foi construído e é alimentado pela Ródia. Então a gente tem que entender isso. É a empresa que faz lá a matéria-prima, não é a empresa que vende roupa. Então há um filtro aí nos interesses de marca, que tem algumas informações bem legais, tá? Legal. Além disso, já existem algumas marcas. Agora, antes da gente fechar isso, eu queria só dar um recado. O Sandro usou uma palavra muito boa. Ah, eu tenho amigos, tal, o pessoal pode querer experimentar. E eu acho que esse é um recado importante. A gente está experimentando, Emmanuel. É uma tecnologia nova. A gente já tem algumas evidências muito boas. Por exemplo, se você me perguntar hoje, pô, Arthur, vou vestir a roupa hoje, vou tirar daqui 80 horas, eu vou ter melhora no desempenho? Eu vou te dizer assim, vai, porque a gente já tem evidência para isso. Mas tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Então, é uma coisa para a gente experimentar, entender, usar, entender também o que não vai funcionar, porque eu, pelo menos, não acredito em milagre. A hora que me mostram algo que funciona para tudo, tem algo errado, né? Ele vai funcionar para algumas coisas, vai funcionar para outras. Mas para o público do Endurance, eu iria com bastante confiança. Legal. Muito bacana. É isso aí, Arthur. Então, queria É. agradecer de coração, assim, abrir as portas para um próximo programa, porque a gente ficou cheio de vontade de quero mais. E falar, assim, que uma das coisas também que encanta, né, Mar, assim, já que está tudo entrelaçado, assim, a boa vontade, o conhecimento de causa, assim, quando você veio fazer a entrevista aqui, o Eduardo Girotti também, que é um engenheiro lá da Rodia, que talvez teve o primeiro papo, que é atleta também, falou, ó, isso aqui não era legal. A Cris, que foi agora na corrida de Jundiaí com a gente, que é a moça do marketing também. Gente fina demais ela. Como vocês são super atenciosos, atentos, então, assim, é muito bom trabalhar com profissionais que trabalham com esse contexto holístico e global também, pensam em tudo. Não teve ninguém que não, mesmo antes da gente fechar qualquer coisa, que não tratou a gente com atenção, com ciência, com carinho, com cuidado. E casa muito com o nosso conceito da Start Move do podcast, né? De ciência e amizade. Então, a gente não abre mão da ciência, mas o lado humano nosso é muito forte. E vocês nos encantaram, não só pela tecnologia que ficou mais enraizada e mais provada agora, né? Mas também pela maneira de atender, de tratar pessoas e cuidar de gente. Então, parabéns. Estende esses parabéns para toda a equipe. E da minha parte é isso. Muito obrigado, viu, meu irmão? É Tá verdade, bom, assim, eu que eu agradeço. até finalizando o que o Sandro, completando o que o Sandro falou, até o cuidado que você teve, Arthur, de sempre responder nas nossas dúvidas, de mencionar os estudos, coisas assim que você não pode responder, que você já pode responder. Eu acho que isso é um carinho muito grande com quem está nos ouvindo também, né? Porque a gente está falando de uma tecnologia, de coisa que é nova no mercado, que está em estudo. Então, ninguém está prometendo nada, ninguém está afirmando nada, então você sempre trouxe assim, isso com muita cautela. Obrigado pela atenção, pelo carinho com a gente aqui. Marcela, Sandro, eu que agradeço aí o convite e se for ter outro, podem me convidar. A gente troca mais essa ideia, o que eu puder ajudar é só avisar. Tá certo? Maravilha, muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Sam? Obrigado, Mar. Ó, Arthur, fala aí pra gente, rapidinho aqui, qual que é o seu esporte? O que você faz aí? Senão você vai fazer triatlo com nós também, velho. Sandro, eu sou da escalada, cara. Inclusive trabalho com a seleção brasileira de escalada hoje. Tô nessa empreitada aí com o nosso time Brasil de escalada, outros desafios. Mas eu também gosto muito da corrida, gosto muito da bike, a natação só se for com roupa de borracha, tá? Mas os outros dois a gente pode brincar também. Então tá, é porque assim o meu intuito é só se aproximar de gente boa e do bem. Como teve essa empatia para a gente estender os nossos laços além do podcast também, e quando tiver um treino, você tá falando da onde, Arthur? Eu falo de Campinas. Então, pô, Olha que vizinho, legal, né? do Então lado. É, pertinho. estamos por aqui, tá bom? Obrigado, viu, meu irmão? Tá Obrigado, ótimo. Mar. Obrigado, pessoal, que está nos ouvindo também. Beijo para vocês. Até mais.
O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.